Preparando material para a banca CESP, certo, errado e etc. Que é a classe que eu estou dando aula agora, que é para PRF. O que acontece? Eu vou tentar trazer o meu material todo completo, que a gente já viu, só que de modo com que a gente faça, teoricamente, uma prova boa para o CESP. Como assim? No material aí que está descrito, eu coloquei várias questões, depois dos assuntos, de modelo certo e errado. No próximo material, que eu também vou fazer de forma gratuita, que é sintaxe, vai ter em torno de umas 25 páginas. Isso aqui eu acho que tem umas 15. Vai ser morfologia completa e depois o que? Sintaxe, com mais 25. E depois orações, com mais umas 30 páginas. E eu quero fazer teoricamente como o Danilo fez. Que Danilo fez o quê? Danilo fez totalmente um bloco de organização administrativa e colocou várias questões. Eu teoricamente vou fazer a mesma coisa. Primeiro é o meu primeiro bloco, que seria a morfologia. Depois vai vir o quê? O bloco de sintaxe. E depois o bloco de orações. E depois o bloco de pontuação. Mas todas as questões que eu vou utilizar vai ser modelo certo e errado. Tranquilo? Teoricamente vocês vão servir como o quê? Como minhas cobaias. Desculpa chamar assim, é porque teoricamente eu estou criando material para deixar até gravado por aí. Pô. Depois vai tipo se tornar um livro. Se ligou? Pronto. Esse material aí está completo. Só que além disso, eu vou falar coisas mais. Por quê? Na aula, eu não tenho, tempo para a gente falar, por exemplo, dos substantivos comuns, substantivos próprios, substantivos epicenos. Só que aqui eu vou falar, tá bom? Então vai ser, teoricamente, vai ser um conteúdo que cai pouco em prova, mas que eu vou falar, de modo mais abrangente, beleza? Até do grau dos substantivos. Para quem já assistiu a aula de morfologia, eu nem falava sobre isso. Eu só falava, substantivo é dividido em concreto e abstrato. Só isso. Mas, substantivo não é só dividido em concreto e abstrato. Tem substantivo comum, tem substantivo próprio, tem substantivo epiceno. E a gente hoje vai falar, beleza? Mesmo que a gente, não termine esse material hoje. Aí eu marco novamente uma aula gratuita, tudo gratuito. Pra gente continuar nessa pegada. Beleza? De boa? Vamos lá. Vamos começar. Olha só. Quando a gente começa a falar de morfologia, quer dizer, eu vou fazer até um parêntese aqui, ó. Vou fazer um parêntese. Para quem manja de matemática, eu vou criar um conjunto. Conjunto universo, esse conjunto universo se chama português. Eu não sei muito matemática não, mas isso aqui acho que dá para desenrolar. Tudo isso aqui se chama português. O que a gente vai estudar hoje está dentro do português, que é isso aqui, ó. Isso aqui eu posso chamar de morfologia. Tranquilo? Pronto. Só que o português é muito mais do que morfologia. Dentro de morfologia, e um pouco fora, um pouco distante, tem isso aqui, ó. Sintaxe. E da sintaxe também sai o quê? Outro subconjunto, que sai o de concordância. Aqui também sai o quê? Teoricamente, regência. Porra, pensei que seria aula de português, estava falando de conjunto. Aqui também sai basicamente o que? Pontuação. E por aí vai. Então, teoricamente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro bloco, que seria de morfologia, e vamos explicar. Mas se você não souber morfologia, você não vai saber o que? Sintaxe. E se você não sabe sintaxe, você não vai saber concordância. E se você não sabe concordância, você tampouco sabe regência. E se você não sabe isso aqui tudo, você não vai saber pontuar em uma redação. Você não vai saber fazer o uso das pontuações corretas. Para fazer uso da pontuação, você precisa da sintaxe. E se você precisa da sintaxe, você precisa de quem? De morfologia. E é isso aqui que a gente vai começar a se ligar hoje, beleza? Conseguiu o material ali, cabeça? Tem material lá, ó, lá no final. Aí. Tranquilo até aqui? De boa? Pronto. Primeiro, morfologia. A gente tem que começar a compreender o que são classes de palavras e o que são funções sintáticas. É totalmente diferente. Olha só, quando a gente fala de morfologia, são 10 classes de palavras, que é dividida em variáveis e invariáveis. São as 10 classes de palavras. Primeiro, as invariáveis. Por que invariáveis? Porque não variam de gênero e número. E só temos 4 classes dessas. A CIPA, que é a conjunção, a interjeição, preposição e o advérbio.
Essas aqui, por incrível que pareça, não são variáveis. Só que o que acontece? Agora eu vou ter que falar um pouco mais a fundo. Tem uma palavra que é um advérbio e que é variável. Porra, sério? Tem um advérbio que é chamado, que pode ser também um pronome indefinido. A palavra todo. A palavra todo, como utilizada em advérbio, ela pode variar. Olha só. O todo, ele pode variar com o substantivo. Como assim? Se eu colocar assim, ó. Por exemplo, a casa toda foi limpa. A casa toda foi limpa. Sacou a ideia? Olha só essa palavra toda concordando com quem? Com casa. O único advérbio que pode variar é a palavra todo. De boa? Pronto. A partir daqui... Eita porra, eu esqueci... Ah, não. Pensei que eu tinha esquecido isso aqui. A partir daqui, de boa. Mas vamos lá. Se eu estou falando das invariáveis, conjunção, interjeição, preposição e advérbio, vamos falar das variáveis. Variáveis porque variam. Variam de gênero e número. E outra coisa. Quando eu falar das palavras, as palavras todas vão ter divisão entre feminino e masculino. Todas as palavras variáveis vão ter a divisão feminino e masculino. Isso se reproduz no substantivo, isso se reproduz também nos adjetivos. Se liga. Variáveis. A primeira palavra mais importante, qual é? Substantivo. Substantivo. E a segunda que acompanha o substantivo? Posso falar dos adjetivos. E eu vou falar um por um. Adjetivos. Tem uma que acompanha o substantivo. Artigo. Tem uma que trabalha para os nomes. É o famoso pronome. E tem uma que faz a contagem. Qual é a que faz a contagem? Os numerais. Então essas são as classes morfológicas variáveis. Variáveis e as invariáveis. O que é diferente, aqui são as classes morfológicas e agora eu vou falar sobre a função sintática. Se eu estou falando das funções sintáticas, eu já estou entrando no quê? Na sintaxe. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Isso não quer dizer, atenção, isso não quer dizer, se eu colocar uma função sintática, isso não quer dizer, não exclui isso aqui. Uma função sintática pode ser o quê? Um substantivo, um adjetivo e por aí vai. Tranquilo? Alguém ia perguntar? Tá faltando uma variável, não é? 1, 2, 3, 4. Ah, eu esqueci o 5, pô. Aqui pode ser o 5, 6. Qual seria? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numerais e os verbos. Olha só. Esqueci a contagem aqui. Bom, são 6. Beleza. Olha só. A primeira função sintática que a gente tenta procurar na frase é qual? A função sintática de sujeito. Pronto. E agora eu vou entrar um pouco mais no linguajar da CESP. Olha só. Quando a CESP fala sobre os complementos verbais, complementos verbais só existem 2. Quais são os complementos verbais? Pronto. O que tu falou? Pode falar. Complemento nominal, complemento verbal. Pronto. Quando a gente está falando dos complementos verbais, cabeça, aqui já entra em quê? Nos objetos diretos e nos objetos in. Complemento nominal é uma palavra que completa um nome. Complemento verbal é uma palavra que completa o quê? Um verbo. E quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto in. Depois do sujeito é o que a gente vai procurar. Os objetos diretos, os objetos in. Beleza. E depois de encontrar isso aqui, quais são as funções sintáticas que a gente busca na frase? Verbo transitivo direto e indireto? Transitividade aqui na função sintática não. O predicado, vamos lá. O predicado, vamos mais a fundo. O predicado é dividido em 3. Quais são?
Pronto. Temos o predicado verbal. Beleza. Predicado nominal e verbo nominal. Massa. Se temos um predicado, também temos o quê? Um predicativo. E o predicativo ele pode ser dividido em dois. Predicativo. Pronto. Do sujeito e do objeto. Beleza. Se eu falo do advérbio, qual é a função sintática geralmente do advérbio? Adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Beleza. Se eu falo de um artigo, todo artigo vai ser o quê? Adjunto adnominal. Massa. O cabeça tinha falado o quê? Complemento nominal. Complemento nominal também é uma outra função sintática. Massa. Temos mais o quê? O agente da passiva. Agente da passiva. Beleza, temos também um agente da passiva. E temos outro o quê? Tá faltando. Os dois que vêm junto. Aposto e vocativo. Vocativo é como se fosse uma função sintática isolada. Não precisa de mais ninguém. Ele não precisa do verbo, ele não precisa de ninguém. O vocativo é apenas aquele chamamento. E vai ser sempre isolado por vírgula. De boa? Bom, olha só. Este homem asqueroso vendeu os bens, mas a esposa ficou pobre. Percebe que no material de vocês aí tem essa divisãozinha? Pronto. Se no material de vocês tem essa divisão, podem anotar. Tá logo aí. De boa? No próximo material eu vou deixar sempre as linhazinhas que facilita, né? Vamos lá. Primeiro, nessa frase aqui gigantesca, este homem asqueroso vendeu os bens, mas a esposa ficou pobre agora. Primeiro, a gente vai fazer a classificação morfológica. Quando eu falar de classificação morfológica, a gente tem que entender uma coisa. Classificação morfológica. Pronto. Quando eu falar sobre classificação morfológica, eu quero saber o que cada palavra é. Palavra é. O que cada palavra é. Como assim? Por exemplo, se eu perguntar o que eu sou? Professor? Será que eu não estou exercendo a função de professor nesse momento? O que eu sou, basicamente? Um ser humano com a altura de 1,80 m. 1,80 m, porra. 1 metro... Eu tô pensei em Jorge, aí eu ia falar do músculo com 30 de braço. Não, tudo bem, brincadeira. Eu tenho 1,60 m, masculino, etc. Percebe que eu dei a definição do que eu sou. Mas se eu perguntar o que eu faço agora, eu posso dizer, pô, eu sou policial militar, eu dou aula no quadrívio, eu sou professor de português. Quando eu falar classificação morfológica, é o que cada palavra é. Quando eu falar de função sintática, é o que a palavra faz. Função sintática é o que cada palavra faz no contexto. Tranquilo? Olha só, primeira classificação que a gente faz em uma frase é a classificação
morfológica. Eu quero saber, nesse emaranhado de frase aqui, nesse emaranhado de palavras, o que este é. Esse este é um massa, é um pronome. Homem é um substantivo. Asqueroso, adjetivo. Vendeu, verbo. Os, artigo. Bens, substantivo. Mas é uma conjunção. A, artigo. Esposa, substantivo. Ficou, verbo. Pobre, adjetivo. Agora, advérbio. Que classificação a gente fez aqui? Uma classificação morfológica. Primeiro, classificação morfológica é o que cada palavra é. Então a gente sabe que essas palavras aqui são pronome, substantivo, adjetivo e por aí vai. Agora, a segunda coisa que a gente vai encontrar é o que cada palavra faz. O que cada palavra faz nesse contexto aqui. E a primeira coisa que a gente vai verificar é o verbo. Por que a gente verifica primeiro o verbo? Para saber quem é o sujeito e para saber se ele precisa de um complemento. Por isso que eu já coloquei aqui, ó, na ordem direta. Primeiro, a gente sempre vai ter que encontrar o sujeito. Sempre. Sempre vai procurar primeiro o sujeito. Para depois encontrar para ver se ele pede um complemento. Que pode ser com preposição ou sem preposição. Eu vou até anotar essa parada aqui. Objeto direto é sem preposição. Objeto indireto é com preposição. Beleza. Vamos entrar em cada uma dessas, fique tranquilo. Olha só. Vamos agora verificar o verbo. Primeiro verbo. Quem é o primeiro verbo aqui dessa oração? Vendeu. Vendeu. E a gente pergunta o que para encontrar o sujeito? Vendeu. O que vendeu ou quem vendeu? Primeiro, a gente pergunta o que ou quem mais verbo. O que ou quem vendeu? Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Tudo, exatamente, é o nosso sujeito. Sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque tem apenas um, mas a gente vai chegar lá, pô. Sujeito. Agora, pergunta. Existe mais funções sintáticas dentro desse sujeito? Não tem funções que está acompanhando o substantivo? Este está acompanhando o substantivo. Asqueroso está acompanhando o substantivo. Tudo bem. Nesse caso aqui, temos outras duas funções. Este que está acompanhando, teoricamente, é um pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Porque acompanha um substantivo. E como pronome adjetivo, ele vai ser um adjunto adnominal. O adjetivo, que está na mesma função sintática do substantivo, vai ser sempre um adjunto adnominal. Mas calma, a gente vai chegar lá, tá? Beleza, vendeu. Este homem asqueroso vendeu. Fez sentido? Não. Se não fez sentido, a gente já sabe que é um verbo transitivo. Por que um verbo transitivo? Porque precisa de transitividade, ou seja, precisa de complemento. Mas que tipo de complemento? O direto ou indireto? Pronto. Nesse os bens aqui, tem alguma preposição? Não tem preposição. Se não tem preposição, isso aqui é o nosso objeto. E se eu tenho um objeto direto, o verbo é? Verbo transitivo direto. Massa. Conjunções. Conjunções têm função sintática? Não. As conjunções não têm função sintática. Bem como as interjeições. Interjeições, preposições e conjunções não têm função sintática. Massa. Então a gente nem precisa se preocupar com esse cara aqui. Olha só. Agora, temos outro verbo aqui nessa segunda oração? Sim. Temos. Ficou. Quem é que ficou? A esposa. A esposa é o nosso sujeito. Dentro desse sujeito tem alguma função sintática? Tem. O quem? O artigo. E todo artigo é o quê? Adjunto adnominal. Massa. Quem fica? Fica. É um verbo de ligação. Ficou o quê? Pobre, que é o nosso adjetivo. Agora percebe, é um adjetivo. Está dentro da mesma função sintática do sujeito? Não, está distante. Se está distante, é um predicativo do sujeito. E o agora? Não está dando a circunstância de tempo? Se é advérbio, é um adjunto ad... Pergunta. Adjunto adverbial.
A análise sintática terminou aqui? Nessa frase para mim terminou. Para você terminou? Pronto. Nessa frase, nessas duas frases aí, nessa oração toda, que é um período composto, a função sintática se exauriu? Ou seja, eu posso adquirir mais funções sintáticas aqui? Uma oração coordenada adversativa, massa. Sujeito e massa, pô. Olha só o que a gente deixou de escapar, o predicado e o seu sujeito. Tudo que é sujeito, o resto é predicado. Eu tiro o sujeito e o resto é predicado. Olha só, no primeira oração aqui, ó. Este homem asqueroso vendeu os bens. Quem é que vendeu? Este homem asqueroso, tudo isso aqui é o nosso. E lá é o nosso predicado, que pode ser dividido em três: predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Temos só um verbo de ação. É um predicado verbal, nominal ou verbo nominal? Só verbal. Então aqui é um predicado verbal. Massa. Outro. A esposa ficou pobre agora. Temos a esposa e ficou pobre agora como nosso predicado. Temos apenas um verbo de ligação, mas predicativo sujeito. É um predicado verbal, verbo nominal ou só nominal? Nominal. Pronto. Aqui temos um sujeito. E aqui temos um predicado nominal. Terminou aí? Não terminou. E o brother estava correto. Temos duas orações, ou seja, temos um período composto. E nesse período composto, pergunta: este homem asqueroso vendeu os bens. Essa primeira oração já tem sentido completo? Sim. Se já tem sentido completo, é uma oração coordenada. Pronto, é uma oração coordenada. Dentro dessa oração coordenada eu tenho algum conectivo? Ou seja, eu tenho alguma conjunção? Não. Se não temos conjunção, eu digo que é uma oração coordenada assindética. Isso aqui tudo é uma oração coordenada, porque não precisa da outra, só que se não tem síndeto, ela é assindética. Pergunta. Olha só. A esposa ficou pobre agora. Se eu tirar isso aqui tudo, essa frase faria sentido? Faria. Então, é uma oração subordinada ou coordenada? Coordenada. Só que agora, percebe que tem uma conjunção? Ou seja, tem um síndeto, é uma oração. Ela é coordenada. Sindética ou assindética? Sindética. E nesse caso, qual é o sentido dessa sindética? Beleza, é uma oração coordenada sindética adversativa. Agora, a gente exauriu todas as funções sintáticas dessa oração. Isso aqui no final vai ficar tão claro que nas orações, quando a banca vier cobrando alguma coisa, você vai ter que saber. Tranquilo? Coisa boa, né? Coisa boa. Massa. Olha só, a primeira coisa que a gente vai estudar aqui agora é a primeira classificação morfológica. E qual é a primeira classificação morfológica? Lá, substantivo. Tem no material aí o primeiro. Primeiro, a gente vai falar sobre o substantivo. Beleza. Pergunta: para que serve o substantivo? Nomear. Pronto. Nomear o quê? Massa. Isso aí é coisa boa. Substantivo serve para que diabo nomear qualquer coisa? Qualquer coisa. O substantivo vai nomear qualquer coisa. E aqui a gente já tem que saber duas classificações. Isso aqui ficou feio. Duas classificaçõezinhas. Primeiro, o substantivo vai nomear seres. O substantivo vai nomear lugares. O substantivo vai nomear pessoas. O substantivo vai nomear também o quê? Origem, talvez. Origem. O substantivo vai nomear ações. O substantivo vai nomear sensações. O substantivo vai nomear sentimentos. E o substantivo vai nomear qualidade. Não tem um espaço aí?
Pra gente anotar essas paradas? Pronto. O substantivo vai nomear isso aqui. Tranquilo? Massa. Mas vamos continuar. Na divisão, lá no colégio, lá de 1900 antigamente, a gente aprendeu que os substantivos podem ser divididos em concretos e abstratos. Qual é o conceito para um substantivo concreto? Pode falar, mano, pode falar. Aquele que a gente toca, fala aquele que a gente toca. Tu não vai falar isso, não. Deixa a galera assim. Não, de boa, pô. O concreto é tudo que independe do ser. E o abstrato é tudo que depende do ser. Pronto. O concreto é tudo que não depende de outro ser. Não depende de outro ser para existir. Mas o abstrato precisa realmente de um outro ser para existir. Exemplo, o que ele falou? Por exemplo, lá no período de antigamente, a gente dizia que o substantivo concreto é aquele que a gente toca e o substantivo abstrato é aquele que a gente não toca. Se eu colocasse assim, Deus, a gente toca em Deus? Substantivo abstrato? Não. Substantivo concreto. Se eu falar vento, a gente toca no vento? Substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Pronto. Por que isso? Porque quando a gente está falando de um substantivo que não depende de outro ser para existir, é um substantivo concreto. Deus depende de outro ser para existir? Não. Substantivo concreto. O vento depende de outro ser para existir? Não. Substantivo concreto. Pronto. Quando a gente... Pronto. E aqui agora sim. Ações, qualidade, sensações, sentimento. Por quê? Porque nesse caso, depende de outro ser para existir. Se eu falar assim, ó, calafrio. O calafrio existe por si só ou precisa de alguém para sentir calafrio? Precisa de alguém para existir. Se eu colocar assim, corrida, não precisa de alguém para correr? Pronto. Por isso que depende de outro ser. E se depende de outro ser, é o que? Um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato. A mesma coisa aqui, ó. Ações, que foi a corrida. Sensações, calafrio. Sentimentos, amor, ódio, vingança. Qualidade, beleza. Não precisa de alguém para ser belo? Pronto. A gente pode dividir isso aqui. Seres, lugares, pessoas de origem, como substantivo concreto. Por que substantivo concreto? Não depende de outro. Não depende de outro ser. Ações, sensações, sentimentos e qualidades. Esses aqui, substantivo abstrato. Ou seja, depende de outro ser para existir. Tranquilo? Massa. Eu quero abrir um parêntese. Eu vou ter que ir um pouco mais fundo. Posso apagar essa parte aqui? Aquela ali é só uma das várias classificações do substantivo. Vou agora trazer outras classificações. Preciso trazer outras classificações. Outras classificações para o substantivo. Primeiro, os substantivos, eles podem ou não variar de feminino para masculino. Isso, de gênero. Variam ou não. E eles podem ser considerados biformes ou uniformes. Não é possível que você vai falar sobre isso. Vou. Bi da ideia de quê? Duas. Formes, duas. Então são duas formas para uma mesma palavra. Uniforme, apenas uma forma. Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos falar primeiro dos biformes. Letra A, biformes.
Os biformes podem ser divididos em 4 passos. Por desinência, A no feminino. A desinência que a gente vai utilizar é A ou O. Quer ver uma coisa? Exemplo, biformes por desinência. Menino. Qual é o feminino de menino? Menina. Olha a desinência A indicando o feminino. Pronto. Por desinência é basicamente isso. Vai ser teoricamente 2 palavras, mas essas 2 palavras só vão variar por causa de quê? Por uma desinência. Tranquilo? Pode ser por sufixo. O que seria um sufixo? Vocês estão ligados? Pronto. O que vem antes seria tipo prefixo. A gente tem uma palavra, uma raiz aqui. Uma raiz da palavra. Tem uma metade de uma palavra antes que a gente pode chamar de prefixo. Vem a palavra. E se tem outra palavra, a gente agora chama de sufixo. Exemplo. Vou colocar a palavra feliz. Se eu quisesse colocar um prefixo de negação, infeliz. Ou seja, eu utilizei um prefixo de negação para dizer que a pessoa não é feliz. Agora eu posso também, na mesma palavra, utilizar um sufixo. Eu quero dizer que é um modo felizmente. E agora eu utilizei o quê? Um sufixo. Eu posso juntar os dois? Infeliz? Isso aqui é uma derivação por sufixo e prefixo. Tranquilo? Quando eu falo sobre os substantivos biformes por sufixo, vai vir uma palavra depois para trazer se ela é uma palavra feminina ou masculina. Exemplo. Calma aí.